Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo Edoc Talks, né? Então, hoje a gente vai continuar nessa pegada, nesse esquenta do Edoc 4A Engenharia e Construção, que vai acontecer no dia 5 de setembro no centro do Rio de Janeiro. E o tema vai ser inteligência artificial, aplicações práticas para a gestão da informação, gestão de documentos, né, no cenário da engenharia e construção. Então, hoje está aqui o César da Construtivo, representando a Construtivo, que é patrocinadora do evento. César, vou deixar você dar o seu boa noite para o pessoal e a gente já vai engatar no conteúdo. Olá, boa noite a todos. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com a Ana, com Todesca, com todo o time aí que promove esse evento brilhante. É sempre um prazer participar e mais uma vez me sinto honrado aí estar representando o Construtivo aí, passando um pouco de conteúdo para vocês. Obrigado pelo convite, Ana. Legal, César. Gente, ó, tô vendo aqui o pessoal já dando, interagindo no chat, dando seu boa noite. Fala aí quem é do Rio e já tá com seu ingresso garantido, com sua vaga na mão, né? Vamos falar aí sobre tantas tecnologias, né, César? A engenharia ela constantemente ela traz novidades, né? É um dos setores que mais inova, né, em segmento de mercado e precisa, né? Precisa fazer mais rápido, né? Precisa fazer com segurança, precisa otimizar processos e a tecnologia vem muito forte para dar esse suporte. Gente, deixa eu fazer um recadinho aqui inicial, né? Aqui no chat vai ficar rolando a programação do evento, né? Para quem não teve a oportunidade de conferir. E também quero avisá-los que esse ano nós teremos uma novidade aí da Construtivo, né? Vai ser sorteado, vai ter um sorteio de um brinde muito legal, né? Que é a certificação. César, conta um pouquinho para o pessoal o que é essa certificação aí que a Construtivo vai fornecer para quem estiver presencialmente no evento. Putz, Ana, vamos lá. Eu sou suspeito para falar. Eu obtive essa certificação em Madrid, na Espanha. É uma certificação internacional que ocorre nos principais países do mundo, ou seja, ele atesta que o profissional certificado conosco tem o mesmo nível de conhecimento sobre BIM que o profissional certificado na Suíça, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. É um certificado perene que é conseguido após um curso que a gente dá sobre BIM e padrões Open BIM, neutralidade, interoperabilidade sobre BIM, muito interessante para todo mundo, seja gestor de documentação, responsável por documentação, que de alguma maneira vai ser impactado uma hora com a modelagem da informação da construção. Eu acho que é um baita brinde. Um conhecimento novo para quem está na área de documentação, para quem está na área da engenharia, eu acho que é obrigatório, tá? Então, eu sou suspeito para falar, a gente está trabalhando com a certificação, uma aderência muito grande, as empresas buscando a certificação corporativa dos seus profissionais, porque provavelmente os órgãos vão começar a requerer profissionais com esse nível de conhecimento. Então, é fundamental para quem está nesse segmento que busque informações a respeito. E César, hoje no Brasil, a única empresa que tem a possibilidade de fazer esse curso, dar esse treinamento, fazer essa certificação é a Construtivo, certo? Olha, não mais. A gente foi o pioneiro. É interessante falar porque nós somos a primeira turma brasileira certificada, Que é, legal. justamente nesse evento em Madrid, na Espanha. Depois promovemos a primeira turma brasileira. O Marcos Grandeiro, nosso CEO, deu o treinamento, deu a aplicação da prova de certificação no evento BIM Forum Conference em 2024, certificando Uhum, participantes. E depois disso, no começo do ano, começaram aí, tenho 3, 4 empresas que promovem essa uhum. certificação, mas o nosso diferencial é a neutralidade, ser isento e trazer uma visão de negócio além da questão da técnica, né? O foco não é ensinar a modelar, não é Uhum. ensinar a modelar no Revit, Navisworks e etc. E sim passar uma visão de negócio, de mercado, e eu acho que esse é um grande diferencial que a gente dá e além de todo o conteúdo e know-how que a gente tem de mais de 30 anos falando sobre o assunto.
Legal, muito bom, César. Gente, então, ó, imperdível, né? Então, além de você estar no EDOC, sair com uma nova rede de profissionais, né? Porque a ideia é conectar pessoas, conectar tecnologia, trocar ideias. Ainda você tem a chance de ser premiado com essa certificação, né? Muito bom, César. Vamos para o nosso conteúdo, então. Então, o nosso tema, né? O nosso tema desse Talks é IA e BIM na gestão de projetos de engenharia, né? Da planilha à previsão, né? Eu acho muito engraçado quando a gente vê projetos de grande porte sendo controlados por planilha de Excel, né? Fazendo alguns controles ali. Opa, isso aí não está muito coerente quando a gente pensa em gestão da informação, né? Um grande volume, um grande projeto sendo controlado por planilha, e aí existem vários riscos, né? O Excel talvez não seja a melhor ferramenta para você fazer controle de documentação, controle de prazo, vários outros controles que são extremamente sensíveis quando a gente fala de projetos de engenharia e construção. Então, da planilha à previsão, né? César, como é que você vê essa questão aí da inteligência artificial e do BIM substituindo os métodos tradicionais, né? Então, assim, quem que está evoluindo nesse sentido? Quem que está ficando para trás? O povo da planilha aí está realmente ficando para trás? Quem está andando com BIM e inteligência artificial junto está andando na frente? Como é que você vê essa questão? Bom, Ana, ótima pergunta. Eu acho o seguinte: um tema está muito ligado ao outro, parece que eles combinaram, né? A gente tem o BIM, que o I do BIM é informação, e o I da IA é inteligência. Então, o que a gente pode tirar dessas duas terminologias? Primeiro, o BIM é a gente modelar a informação, é o processo de eu modelar a informação, eu associar a camada de informação ao conteúdo geométrico, a geometria, aquilo que o que os leigos costumam dizer, maquete eletrônica. A maquete eletrônica pode ser um modelo virtual burro. Ele não representa os aspectos funcionais daquele ativo, e não tem inteligência nenhuma associada para a tomada de decisão. E a inteligência artificial precisa dessa informação, senão ele não vai conseguir automatizar nada. Então, um está ligado ao outro. E justamente isso que a gente fala, que a modelagem da informação, o BIM é tão bom quanto a informação que está associada ao modelo. Se não tiver informação, ele vai ser uma mera representação tridimensional, talvez bonita, uma maquete eletrônica, realista, mas sem informação associada, ela não tem valor nenhum. E a inteligência artificial também precisa de dado. Fundamental para fazer um aprendizado de máquina e precisa de dado. Agora, o BIM, também nós temos outro problema sério. Qual é? Como estruturar o dado, né? Para que a gente consiga converter o dado em informação útil, né? E aí tá muito ligado, inclusive, com o programa de certificação que a gente dá, né? Que é trabalhar com dados abertos, não é trabalhar com software aberto, é trabalhar com dado aberto, interoperável, que eu consiga conectá-lo para conseguir fazer aprendizado de máquina, para poder otimizar a minha tomada de decisão. E aí, indo na linha da planilha. Vamos lá. Todos os riscos de gerenciar qualquer processo por planilha, né? Não é só um empreendimento, uma obra, mas qualquer processo. É maculável, tem limite, não tem rastreabilidade, e isso a planilha, Excel, eu adoro Excel, todo mundo tem Excel, mas ela traz risco por si só, pela natureza e pela liberdade que ela dá, por isso que ela é muito bem aceita. Por outro lado, ela traz esse risco enorme se você estiver tratando num processo extremamente crítico. Então, eu diria que a, a gente a gente precisa ter dado estruturado e confiável. E esse é o grande problema da inteligência artificial hoje. Qual é o grande problema? Hoje, a maioria das empresas que estão fazendo a aplicação de inteligência artificial estão usando dados públicos para tomada de decisão. E o dado público não necessariamente reflete a tua verdade. E a Hum. ideia é que você consiga construir uma base para otimizar a tua tomada de decisão, com base no histórico dos teus indicadores. Então, eu tenho
um tempo médio de desenvolvimento de projeto, ele não muda por uma tipologia. Eu tenho um tempo médio de execução de atividades, que pode estar no MS Project, no Primavera, sendo controlado, pode estar conectado ao modelo BIM, eu fazer a simulação 4D e visualizar, visualizando tridimensionalmente o que foi executado, o que não foi. Isso é BIM natural, é um dos usos do BIM, né, de você fazer a camada de informação do tempo a virtual. Agora, como é que a gente faz para aprender com o que a gente já fez? A gente precisa de base. E esse é o grande problema. Eu acho que eles, um depende do outro, mas eu preciso de base. E o problema é que as bases que estão sendo geradas, elas não estão sendo geradas com base em padrões abertos e interoperáveis. E esse é um problema que a gente precisa, que as empresas precisam começar a pensar que você fazer o dado fechado, em silos, dependente de um fornecedor e fabricante de software, talvez você esteja fadado a IAs específicas para determinadas finalidades e você não vai conseguir, talvez, usar isso na sua plenitude, todo o potencial que a inteligência artificial pode dar, de uma IA generativa, de aviso, gestão de risco, de avaliar e falar, cara, você não vai fazer um empreendimento com o custo que você está querendo, porque historicamente todos os seus outros não foram assim. A IA vai te dar isso rapidamente. Você errou na obra aqui. Se você tiver essa cultura agora de armazenamento do dado, né? Para otimizar a tua tomada de decisão futura, talvez seja o melhor investimento que você faça hoje. Até mais importante, talvez, do que você pensar em ir para o BIM. O BIM você já deveria ter ido, mas você tem que se preocupar em como organizar e estruturar o dado que você está gerando, porque senão você não vai conseguir automatizar e usar inteligência artificial e aprendizado de máquina para nada. Uhum. Se não organizar a casa, né, César? Às vezes você já tem histórico de projetos na sua empresa, mas se você não estruturou essa informação, não deixou ela disponível, né? Às vezes assim, até tem um histórico, mas esse histórico fica com uma pessoa só. Então ele acaba não sendo institucional, né? Então a empresa fica subutilizando essa informação, né? Como a gente vê projetos com equipes diferentes dentro do mesmo negócio e muitas vezes repetindo o mesmo erro, né? Seja na gestão de projetos, seja na comunicação, seja ali na estruturação até de uma fase de proposta, né? Você saber quantas horas de engenharia são necessárias para aquele objetivo, né? Então, assim, às vezes nem o básico está sendo bem feito, vamos dizer assim, né? E aí eu vejo que no mercado se coloca muita expectativa, que a inteligência artificial vai resolver tudo isso, mas como você colocou, se você não tiver o banco de dados ali, ela realmente, ela também vai buscar informação parcial, dado parcial, não na sua plenitude, né? Então é interessante. Voltamos sempre quando a gente fala de uma transformação digital, né, uma inovação, a gente sempre volta na questão dos dados brutos, né? A gente não resolveu isso, só mudou talvez o nome da tecnologia. E aí a informação, que é o mais importante, né, gerada a partir desses dados, ela acaba que fica capenga, né, César? A gente vê muito E isso aí. Não, vê muito, vê muito. A gente, inclusive nesse curso, a gente faz um extra, né? E você falando ainda do diferencial, a gente traz um extra. O Marcos foi para uma missão na Universidade de Colômbia, conheceu ali, teve aula com o Papa de transformação digital, o David Rogers, que tem um livro sobre transformação digital, que a gente recomenda, né? Que justamente fala sobre isso, né? Que de transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre liderança, é novas formas de pensar e novas formas de fazer. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, que não adianta a gente tentar fazer exatamente como a gente fazia e achar que a gente vai ter resultados Resultado iguais. A diferente, gente tem que né? mudar, não adianta só implantar tecnologia, tem que pensar no impacto que ela traz no processo e mudar a forma como a gente faz. E essa geração mais ainda, essa geração nova que a gente tem aí, não aceita fazer exatamente como a gente fazia, simplesmente porque se fazia. Tá? Então, não vou refazer trabalhos, não vou fazer trabalhos repetitivos. E aí é esse um outro aspecto da transformação digital que é interessante. Ela vai eliminar esse tipo de trabalho. Esse é um dos principais ganhos que a gente tem. Uhum. Atividades repetitivas, elas não vão ser mais feitas por humanos.
elas vão ser feitas por máquina, né? Desde que você tenha uma base confiável para a tomada de decisão. E aí entra a estratégia da empresa. Que tipo de base de dados você vai usar? Uma pública para fazer, para liderar tuas atividades, ou você vai criar tua base para você conseguir fazer o aprendizado de máquina? E entra a questão estratégica de cada uma das empresas, mas isso é uma coisa importante para ser falada. Uhum. César, e aí assim, o que que você pode nos contar, né? Às vezes tem questões que são um pouco sigilosas aí do negócio de vocês. Mas o que que você pode nos contar ali de aplicações práticas, né? Que já foram realizadas da inteligência artificial com o BIM na gestão de projetos. Então, o que que a gente pode buscar ou trazer de informação aqui para o pessoal de cases, casos reais ali, de aplicações que comprovem efetivamente o ganho. A gente sabe que tem um ganho, né? Mas como o público engenharia gosta de número preciso, o que que a gente pode trazer nesse sentido, né? Olha, vamos lá. Temos alguns. A gente tem, inclusive, um case que foi apresentado no BIM Forum Conference. Nem é um case tão novo. A gente faz um trabalho de escaneamento a laser e conversão de acompanhamento de obra. Tá? Então, você imagina que agora, isso é também uma quebra de paradigma. Ao invés de um técnico, um fiscal em campo, com uma pranchetinha mesmo, ou com um smartphone, fazendo o registro do acompanhamento da obra, você substitui isso por um escaneamento a laser, em que você vai andando e ele vai disparando raios lasers e vai gerando uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos é um dado não estruturado, é um dado ruim para ser trabalhado, porque é um agrupamento de pontos na coordenada XYZ. Tá bom, agora você aplica inteligência artificial a esse agrupamento de pontos e você consegue dizer, a inteligência artificial consegue interpretar que aquele agrupamento de pontos, com aquela tipologia, com aquela forma, é uma parede, é um pilar. E você consegue converter de maneira automática a nuvem de pontos em um modelo tridimensional, seja para a digitalização de um ativo, seja para fazer um acompanhamento de obras e fazer uma comparação automática do modelo virtual com ou seja, o previsto, com o que está sendo realizado em campo e conseguir ter indicadores de avanço físico, ter indicadores individuais de controle de qualidade, de precisão, e do avanço físico da obra. Então, isso muda completamente a forma como a gente faz obra hoje. Você tem um monte de gente em campo fazendo acompanhamento, simplesmente vai alguém com scanner cinemático que vai andando e em poucos minutos ele escaneou uma obra, gera isso com inteligência artificial, você converte isso para um modelo comparável para gerar o teu resultado e dizer quantos por cento a obra avançou. Logicamente que isso tem uma série de ressalvas, mas esse é um exemplo de um trabalho que a gente comumente faz aqui dentro do escritório para ajudar nossos clientes na sua jornada de transformação digital. Esse é um deles. Tem outro caso de um parceiro nosso também que otimiza trabalhos de desenvolvimento de layouts, né? Então, com base em uma série de tipologias associado ao software de modelagem, você aplica inteligência artificial para ele fazendo diversas opções e tipologias de plantas automaticamente, e a generativa para isso. Então você vai dando parâmetros e ele vai criando a melhor situação em termos de construtibilidade, em termos de racionalização, modulação de piso e de alvenaria, usando inteligência artificial. Isso traz um resultado fantástico em termos de velocidade para você estudar esse tipo de coisa. Então, você não vai substituir o processo criativo do arquiteto, mas você vai substituir aquele trabalho que o arquiteto deveria fazer de racionalização, de otimização do projeto para a construção. Então, com isso, a gente tem bastante ganho. Não estou te ouvindo. Obrigada, César. Pessoal, passando um recadinho aqui, vão interagindo pelo chat, as perguntas a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa conversa, tá? Tem aí o César, a equipe dele também tá aí disponível para tirar dúvidas de coisas que talvez o tempo aqui não permita a gente responder todo mundo, beleza? César, a gente sabe que qualquer transformação digital, de novo, né? Qualquer inovação tem os seus desafios, né? E às vezes as barreiras são comportamentais, né? Assim, de falar, eu não quero fazer desse jeito novo, né? Então, questões ali mais da comunicação, das pessoas que talvez não estejam tão abertas a mudar processo, a receber muito de forma positiva
as inovações, as novas tecnologias ali, né? Além desse contexto de pessoas, o que que a gente tem de desafios, em especial quando a gente fala da implementação, de práticas, né, da metodologia BIM, de práticas aí da inteligência artificial? Então, a gente sabe que são resistências às mudanças, que são inerentes, às vezes, a alguns perfis de pessoas, né? E outras questões, que outras questões a gente pode elencar aqui como desafios ou eventuais barreiras na implantação de IA e BIM, né? Uma das questões que, até recentemente, conversando com outro profissional, nós vimos a questão, o desafio da infraestrutura tecnológica, né? Nesse caso em especial, havia uma necessidade de atualizar o parque tecnológico da empresa, né? No sentido de trazer mais espaço, maior capacidade de processamento naquele contexto, né? Mas o que que você vê de modo geral, né, com relação a esses outros desafios que podem acontecer na implementação, então, de IA e BIM, de forma geral? Perfeito, vamos lá. Eu acho o seguinte, as pessoas, existe, no BIM ele é muito fácil. Você já falou, você já matou, porque você vive isso, você ajuda os clientes na sua transformação digital, digitalização dos processos, e não é diferente com o BIM. Eu lembro que em 97, 98, a gente substituía as pranchetas, a régua T, por CAD. A resistência era igual ao que a gente tem hoje. A resistência é igual. É, não é muito diferente. Mas as pessoas entendiam mais que existia uma necessidade de mudar o processo do que hoje. Hoje, o grande problema que eu vejo, eu faço uma crítica, mais uma vez, a opinião do César, não necessariamente do Constigo, tá? Como arquiteto e olhando a evolução, que o BIM está atrasado. O BIM não é um conceito novo, nós estamos falando do BIM há muito tempo, tá? É um conceito que foi idealizado, parte desse conceito foi desse cara, essa segunda versão do livro dele, não sei se estão vendo, BIM Handbook, Chuck Eastman, Rafael Sachs, são dos papas do BIM, e falaram do BIM Handbook, uma primeira versão, 2007, desse livro. Só que antes disso, no American Institute of Architects, já se falava, já se cunhava o termo. O que aconteceu foi o seguinte, as empresas de desenvolvimento de software, tá? Que deixaram de fazer softwares de representação gráfica para fazer softwares de projeto paramétrico, elas desenvolveram software e venderam a ideia de que simplesmente colocar tecnologia e dar treinamento faria o BIM acontecer. E não aconteceu. E isso, inclusive, desestimulou. E a gente tem parte do nosso atraso em relação, principalmente, a alguns países, está relacionado a isso. Que é justamente as empresas que relegaram o entendimento de que não era simplesmente só colocar tecnologia, tinha que analisar o impacto, conhecer a tecnologia, o nível estratégico tinha que conhecer a tecnologia, não precisa saber modelar, não precisa saber o detalhe técnico da modelagem, mas precisava entender o potencial da tecnologia para estrategicamente definir que rumo a empresa ia seguir. E faltou essa liderança determinar o caminho a seguir com o BIM, porque o BIM tem um potencial de negócio enorme para as empresas de engenharia consultiva, de construção, em todos os aspectos, inclusive criar nichos de negócios novos. E ele foi relegado, e aí ele foi deixado por um grupo de pessoas com nível operacional para fazer a gestão da estruturação do BIM dentro da empresa. Essas pessoas determinaram o processo do jeito que eles queriam, como eles queriam. Então, foi um dos problemas que a gente tem, sem dúvida, é o processo. Sem dúvida. Uma das barreiras é o processo. É achar que só a tecnologia e treinamento, capacitação e aplicação da tecnologia você vai resolver e vai melhorar a digitalização no setor da construção. Não vai. Você precisa levar em consideração o impacto que ela traz para o seu negócio, as oportunidades que ela traz e como você vai aplicá-la. Você não precisa aplicar como o fabricante, exatamente como o fabricante diz que tem que ser. Você tem que avaliar os aspectos culturais da tua empresa e fazer uma análise. Eu acho que esse é um dos principais fatores que atrasaram da implementação do BIM. Da IA, nós vamos ter um problema sério. Qual é?
né, ainda algumas pessoas já entenderam que o trabalho que elas fazem não vai ser automatizado. Então, a barreira vai ser uma resistência operacional, do nível operacional, de trabalho repetitivo e supérfluo. Tá? Então, a gente, por outro lado, a gente está com uma escassez de mão de obra, né? E a gente precisa conseguir suprir isso. Então, a inteligência artificial, eu acho que vai buscar atacar esses nichos onde a gente tem esse déficit, né? E operacionalmente a gente vai eliminar funções que não que fazem um trabalho repetitivo, e vai ter logicamente que a gente vai ter uma barreira por conta do eventual desemprego, né? Para a gente ter uma automação do processo. Então, a IA, eu acho que ela vai muito. O BIM é processo, implementar processo, e a IA, sim, aí eu acho que ela traz um impacto muito grande. Eu acho que ela eu acho que ela vai estar daqui a 50 anos, ela vai estar no livro de história como um dos marcos aí, uma das eras aí que mudou significativamente como a gente faz as coisas. Tá? Então, eu acho que nós vamos ter uma barreira significativa social. E eu acho que isso pode. Podemos ter ainda uma série de resistências, ainda pensando no aspecto social que a inteligência artificial pode trazer. Por outro lado, isso daí é um equilíbrio na balança. É a mesma lógica do você tirar o cobrador do ônibus, né? Então, mas você tá tirando o cobrador do ônibus, mas você está colocando alguém lá para desenvolver a tecnologia do cartão eletrônico. Então, você está empregando de outra forma. Então, a gente vai ter, talvez, uma população, um mercado orientado à programação, facilidade de acesso à programação, mas isso vai ser uma barreira, sem dúvida, para aqueles que não quiserem se aventurar. Eu acho que vai ser uma coisa, vai ser um skill necessário, tá? E isso vai ser, por outro lado, uma barreira com certeza. Hum. Abre oportunidades, né? Elimina-se talvez alguns postos de trabalho, mas ao mesmo tempo, né, César, abre-se oportunidades, né? A novas funções, novas atribuições, funções talvez muito mais estratégicas, né? E para o profissional da informação, para o profissional de engenharia, né, essa pode ser uma grande oportunidade, né, de mudança, né, de dar um up, alavancar mesmo, assim, o seu aprendizado, a sua forma de trabalhar, né, então tem oportunidades também, né, tem essa questão sensível, que é a eliminação de alguns postos de trabalho, algumas atividades que serão substituídas, mas, por outro lado, temos novas carreiras sendo construídas, né? Novas posições. Isso aconteceu principalmente quando as empresas começaram a aplicar muito BI, né? Então, isso, talvez com menos impacto do que a inteligência artificial. Mas lá atrás, né, agora a gente tem um monte de funções e atribuições do BI, né? Que não tínhamos há anos anteriores, né? Cientista de dados, analista de BI, analista de dados, né? Então, vai É uma boa mudando. analogia. Esse do BI é interessante, né? Então você tinha grandes manipuladores de Excel fazendo Isso. manobras Uhum. ali para conseguir gerar um gráfico, um relatório, etc. Aí veio o BI facilitando muito fazer aqueles gráficos e relatórios banais, mas também subiu a régua. Uhum. Os chefes querem gráficos interativos mais sofisticados. Então, esse profissional, ele não perdeu o posto, mas ele teve que se inovar e fazer coisas, gráficos, dashboards e simulações. Então, ele deixou de fazer gráficos estáticos para dar uma plataforma de simulação e análises, né? Então, é o que você falou, vai ser transformado para aquele que quiser evoluir. Isso Uhum. vai para todo mundo. Eu sou arquiteto, o arquiteto que simplesmente pega uma planta e repete essa planta, ele vai ser substituído. Eu não preciso mais de um arquiteto para fazer uma boa planta. Se eu perguntar com a IA generativa, tem algumas aplicações, me dá melhor insolação para essa coordenada, me gera uma melhor tipologia para uma edificação com 3 dormitórios, com 2 salas, com tantos metros quadrados, ele vai conseguir me dar posicionamento individual de cada um. Então, você consegue hoje ter essa atividade
onde não se agrega valor, ela vai ser substituída por inteligência artificial, sem dúvida. Falando do BI, né, César? A gente deixou de ter mestres do Excel que tiveram que se transformar em mestres de banco de dados ali, né? Entender um pouquinho mais de banco de dados para poder trazer relatórios aí mais completos, né? Entender que esse super Excel deixou de ser um Excel e agora tem que se conectar a uma série de banco de dados aí é interessante, né? E da mesma forma como você colocou, os profissionais aí precisam estar atentos, né? Buscar a certificação lá com o César na Construtiva, né? Para saber estar à frente aí dessas mudanças, em especial com relação a BIM e aplicações práticas da inteligência artificial. César, você e o Alessandro estarão com a gente ali no dia 5 de setembro, né, nesta edição do EDOC, que vai ser no centro do Rio de Janeiro. Então, pessoal, lembrando, né, isso aqui não é a palestra do César, não é a palestra da Construtiva, isso é só um bate-papo. Tem muito conteúdo que vai acontecer no evento presencial, além daquela troca de ideias, né, de insights preciosos também, aquele café gostoso, aquele momento de troca. Eu estou ansiosa para encontrá-los lá, né? E o César junto com a equipe também. Então estaremos lá juntos no dia 5 nessa edição. E o dia passa rápido no EDOC, hein, gente? Você piscou, acabou, né? Verdade, é Você verdade. já fica pensando no próximo ano ali. Muito bom. César, vou deixar aqui você fazer os seus recados finais. A gente está caminhando para a finalização. Muita pergunta boa aí no chat já sendo respondida. Outras nós podemos guardar para o dia do evento, né? Vai ser bem, bem bacana. Bom, gente, primeiro, obrigado aí por assistirem. Mais uma vez é um prazer, é um evento imperdível. Recomendo que todos vão. Se tiverem dúvida, vão, porque tem muita troca. É muito interessante fazer essa mesclagem de perfis de engenharia. Já tem gente bacana lá que eu já vi, Marcelo Egídio, Marcia Dorin, todo o pessoal bacana que tem um conhecimento extremamente interessante para trocar com a gente, e que eu acho que vai ajudar muito e contribui muito para a gente elevar ainda mais o nível do EDOC. Então, não percam, que vai ser imperdível. E sobre a certificação, ela não é, mais uma vez, não é restrita a quem modela, ao projetista, ao profissional da engenharia. A todos que de alguma forma vão ser impactados, essa certificação pode ajudar muito a abrir a cabeça ao nível estratégico, que precisa pensar na sua estratégia de implementação do BIM. Eu recomendo fortemente que avalie o conteúdo programático, o que a gente oferece nesse programa de certificação, que eu acho que vale muito a pena. Excelente, César. Obrigada, pessoal. E nos vemos no próximo Talks e nos encontraremos pessoalmente no dia 5 de setembro. Até mais! Tchau, tchau. Até mais.